Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez, nossa terceira aula de corrente elétrica, tá certo? Então, agora a gente vai abordar o tema energia elétrica e potência elétrica. Então, olha só, pessoal, a gente vai considerar aqui um dispositivo, tá, que tenha dois polos. Esse dispositivo a gente vai ver que ele pode ser uma pilha, né? Pode ser uma bateria, pode ser uma lâmpada, um ferro de engomar, qualquer coisa desse tipo é um dispositivo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, tá certo? Só que a gente vai se referir a esse dispositivo como bipolo, né? Bipolo que tem dois polos, tá certo? Então, quando eu estiver falando de bipolo, eu estou me referindo a um dispositivo que eu vou representar aqui na nossa aula por esse símbolozinho aqui, tá certo? Então, esse símbolo é um bipolo, porque ele tem um polo A e um polo B. Naturalmente, esses polos eles têm os potenciais, tá certo? No potencial A e o potencial B, tá certo? Então, como eu falei, ele pode ser uma pilha, pode ser uma lâmpada, um ferro de engomar, enfim, pode ser uma bateria, N coisas, tá certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse bipolo e vai submeter os polos dele a uma diferença de potencial U, tá certo? Então, ao submeter essa diferença de potencial nos polos desse dispositivo, lembra que a diferença de potencial ela produz um campo elétrico, né? Um campo elétrico aqui no condutor, tá certo? No dispositivo. Esse campo elétrico vai acelerar os portadores de carga e aí surge uma corrente. Então, isso quer dizer que na hora que eu submeto os polos desse dispositivo a uma diferença de potencial, a gente vai ter um movimento de cargas aqui, tá certo? Um movimento de cargas passando por esse dispositivo. Tudo bem? Então, lembrando que essa diferença de potencial U, ela é dada pela subtração dos potenciais, por isso o nome, né? Diferença de potencial. Diferença significa menos a subtração. Uma subtração entre os potenciais A e os potenciais B, tá certo? E aí, essa diferença de potencial, ela vai produzir esse movimento das cargas. Para que essas cargas existam por conta da presença do campo, para que elas existam não, perdão, para que elas se movimentem, né? Por conta da presença do campo elétrico, a gente vai precisar que surjam forças aí, né? Então, graças à relação da presença dessa carga com o campo elétrico que está sendo estabelecido aqui dentro, devido à diferença de potencial, que surgem forças elétricas aqui, que são capazes de acelerar essas cargas. Então, essas forças realizam um trabalho, tá certo? Esse trabalho, quem estudou a eletrostática, viu ali no capítulo ali sobre diferença de potencial, melhor, sobre potencial elétrico, vê que o trabalho é calculado dessa forma aqui, ó. Ele é o produto da carga pela diferença de potencial. Pela diferença de potencial entre os polos do condutor, por exemplo, tá certo? Então eu escrevi dessa forma, mas aqui na sequência eu coloquei ela um pouquinho mais sintética, tá bom? Então esse U aqui, pessoal, é esse VA menos VB, tá certo? Então esse U ele representa a diferença de potencial. Então esse trabalho ele indica a quantidade de energia trocada por esse bipolo, tá certo? Esse bipolo aqui a gente vai ver lá na frente que ele é ligado, conectado a um circuito, tá certo? Então nesse circuito ele pode ceder energia para o circuito ou ele pode receber energia do circuito, depende de que tipo de dispositivo está aqui fazendo as vezes do bipolo, ok? Então essa troca de energia, né, essas conversões de energia, elas têm uma taxa de conversão, né, com que elas acontecem. Essa taxa de conversão a gente chama de potência, tá bom, pessoal? A gente chama de potência, chama de potência média. O que seria a potência média, então? Seria essa razão entre o módulo do trabalho e o tempo gasto para ter essa conversão, tá certo? Então a potência, ela no final das contas, que ela mede com que taxa a energia está sendo convertida numa forma e em outra, de uma forma para outra, tá certo? Então, veja só, lembra que esse trabalho aqui, ó, a gente viu agora há pouco que ele é carga vezes a diferença de potencial, então troquei o trabalho, esse trabalho, troquei por essa expressão aqui, tá? E nota que eu posso ajustar essa expressão e escrevê-la desse formato,
Isso aqui eu fiz de maneira conveniente porque essa quantidade aqui já é uma quantidade conhecida nossa. Isso daqui representa a corrente elétrica, tá certo? Isso aqui representa a corrente elétrica. Então, olha só, turma, ó, na hora que eu escrevo, troco isso aqui por corrente elétrica, lembrando ó, que a corrente elétrica é dada pela razão da carga pelo tempo, né? A gente fica com essa expressão aqui, tá certo? Isso aqui, lembra que essa corrente aqui, essa fórmula, né, essa expressão matemática, ela se aplicava para a corrente elétrica média, né, que tinha no circuito. Mas lembra que a gente colocou umas circunstâncias, né? A gente disse o seguinte, olha, se por acaso eu tiver um tempo bem curtinho e estiver passando por aquela seção reta, aquela seção transversal do fio, a mesma quantidade de carga, então a gente pode pegar essa corrente considerada como se fosse uma corrente constante. Então, se a gente tomar essas condições, a gente escreve esse I aqui como sendo a corrente constante. Então, dessa maneira, esse P aqui, ó, passa a ser o que a gente vai chamar de potência instantânea, tá bom? Então, potência é igual a I vezes U. Mais uma vez, o que é exatamente a potência? É a taxa de conversão de energia, tá bom? Você pega a energia num formato, por exemplo, a energia elétrica e converte em energia térmica, a energia mecânica e converte em energia elétrica. Então, esse tipo de coisa. Essa taxa com que uma energia é convertida na outra forma, a gente chama de potência, e ela é dada pelo produto da corrente pela diferença de potencial, tá bom? I vezes U. Potência é igual a I vezes U, tá bom? Então, a unidade de medida de potência é o watt, que é representado pelo símbolo, né, pelo W, tá? Então, se eu tiver uma diferença de potencial de 1 volt e uma corrente de 1 ampere, eu fico com, lembra que a fórmula é I vezes U. Então, ó, troquei a corrente por 1 ampere, troquei a diferença de potencial por 1 volt, 1 vezes 1 dá 1, e esse ampere vezes volt aqui vai dar o watt, tá certo? Então, o que significa uma potência de 1 watt? Significa que aquele dispositivo bipolo, por exemplo, tá certo? Está submetido a uma diferença de potencial de 1 volt e está passando por ele uma corrente de 1 ampere. Isso quer dizer uma potência de 1 watt. Então, eu coloquei aqui, pessoal, uma definição conceitual. Aqui, ó, um bipolo pode fornecer ou receber potência elétrica. Em qualquer caso, essa potência, que é instantânea, é dada pelo produto do módulo da DDP entre os terminais do bipolo pela intensidade instantânea da corrente elétrica, tá certo? Ou seja, o que eu escrevi aqui é aquela expressãozinha, né? Ó, potência é igual a I vezes U, tá bom? Não sei se apareceu na tela, vou fazer aqui de novo. Potência é igual a I vezes U, tá certo? Então, isso daqui, o que está escrito aqui é, na verdade, essa formulinha aqui, tá bom? Bom, a gente viu aqui que uma das maneiras, uma das formas de conversão de energia é a energia térmica sendo convertida em energia, perdão, energia elétrica, né? Sendo convertida em energia térmica, tá certo, pessoal? Isso dá-se um nome, foi estudado já, o efeito Joule, o efeito Joule, né? Que é em homenagem a esse pesquisador aqui, tá bom? Então, de uma maneira bem simples, eu diria, a gente não vai aprofundar muito isso aqui, mas o que é o efeito Joule, né? Como a gente chama? Ele é essencialmente um aquecimento no condutor devido à passagem de corrente elétrica, tá certo? Então, como é que a coisa acontece, mais ou menos? Vamos lembrar que a temperatura de um objeto ela está relacionada com as vibrações dos átomos na rede cristalina, tá certo? Então, imagine, por exemplo, um condutor de cobre, por exemplo, tá certo? Na hora que eu passo uma diferença, na hora que eu submeto esse condutor a uma diferença de potencial, o que eu estou oferecendo para ele? Eu estou oferecendo para ele a possibilidade, né? E isso vai acontecer, porque ele está sujeito a uma diferença de potencial, de produzir um campo elétrico no seu interior, e esse campo elétrico vai acelerar os portadores de carga num sentido preferencial, tá certo? Dentro do condutor, os elétrons, por exemplo, de cobre, os elétrons, ou os portadores de carga, se movem aleatoriamente com uma velocidade de aproximadamente na ordem de 10 a 6 metros por segundo, pessoal. Na hora que eu coloco uma diferença de potencial, que eu submeto esse condutor a uma diferença de potencial, esses elétrons eles vão se movimentar de maneira
ordenada, mas essa velocidade, eles são acelerados no começo, mas chega no momento que essa velocidade vai se estabilizando. Essa velocidade chega a ser mais ou menos da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo, ou seja, uma velocidade bem baixa, tá bom? Então, eu quero que vocês percebam que essa queda brusca na velocidade, vamos dizer assim, ela também acontece por alguns fatores, tá? Então, veja que, como eu falei para vocês, os átomos, né, da rede cristalina do condutor de cobre, por exemplo, têm um certo nível de vibração. Então, esses elétrons, esses portadores de carga que começam a se movimentar numa direção ordenada ao atravessar o condutor, produzindo a corrente elétrica, eles colidem com os átomos da estrutura cristalina do cobre. E ao colidir com os átomos, eles fazem com que esses átomos acabem vibrando um pouco mais. A amplitude de vibração dos átomos acaba sendo acentuada. Então veja, uma certa energia foi transferida do elétron para o átomo por conta dessa colisão. E a gente sabe que a temperatura tem uma relação com esse nível de vibração dos átomos na rede cristalina. Então, na hora que o elétron bate, ele vibra o átomo cada vez mais, tá certo? E aí isso quer dizer, isso vai ser macroscopicamente, isso é visto como uma elevação de temperatura do condutor, tá certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. As cargas vêm passando pelo condutor, colidem várias vezes com os átomos do material, tá certo? Do condutor, ampliando a oscilação desses átomos, e isso se verifica através de um acréscimo na sua temperatura. Então o condutor acaba sendo aquecido, tá certo? A frequência com que essas colisões acontecem, elas se dão essencialmente por esses motivos aqui, ó. Uma oscilação aleatória, né, dos átomos, a gente já viu que tem a ver com isso, né? A presença de impurezas também na rede cristalina do condutor, né? Porque isso produz irregularidades na rede iônica, tá certo? E também a presença de imperfeições na rede, porque essa presença de imperfeições ela pode ser feita, produzida de forma mecânica, né? Então, trações no condutor, rotação, torções no condutor, esse tipo de coisa altera a estrutura atômica dele, tá certo? Isso pode aumentar essas colisões na hora de passar esses portadores de carga mediante a diferença de potencial que o condutor está sujeito, tá certo? Então, essencialmente é isso, tá bom? Eu falei mais ou menos aqui algumas causas, mas essencialmente o efeito Joule para nós aqui é isso, tá certo? É você ter um aquecimento na rede, um aquecimento no condutor, tá certo? Devido à passagem de uma corrente elétrica. Isso tem muitas implicações, melhor ainda, aplicações tecnológicas. Por exemplo, o chuveiro elétrico, tá certo? O chuveiro elétrico tem uma resistência ali dentro, né? E a corrente passa e ela aquece por conta disso, né? Dando a possibilidade de aquecer a água, por exemplo. Tem outras N aplicações do efeito Joule, mas ele também é indesejado em outras situações, tá certo? Bom, então seguindo em frente, nós vamos agora falar da primeira lei de Ohm. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, vamos imaginar aqui, pessoal, um condutor que eu segmentei ele em 3 partes, tá certo? Cada parte desse condutor, então essa aqui tá a parte 1, a parte 2 e a parte 3 do condutor. Tem o mesmo tamanho, tem a mesma dimensão, estão à mesma temperatura, tá certo? Só que eu peguei essa parte 1 e submeti ela a uma diferença de potencial U1. A parte 2 é uma diferença de potencial U2 e a parte 3 é uma diferença de potencial U3. Isso quer dizer que eu produzi campos elétricos no interior desse condutor, portanto eu consegui acelerar os portadores de carga do interior desse segmento, produzindo então uma corrente elétrica, que seria a corrente I1, I2 e I3. Tudo bem? Pessoal, essas diferenças de potencial eu resolvi fazê-las crescentes. Então, por exemplo, essa U1 é menor que a U2, que é menor que a U3. Então, eu estou aumentando a diferença de potencial. Por exemplo, 100 volts, 150 volts, 200 volts, por exemplo. Então, isso quer dizer que eu vou produzir correntes que vão seguir a mesma ideia, de certo modo, tá certo? Então, eu vou produzir correntes que vão aumentando também. O que que acontece? Se por acaso eu notar que existe uma relação como essa aqui, ó, se ao dividir a diferença de potencial pela corrente I1, isso foi igual à mesma razão no 2 e à mesma razão no 3,
portanto, isso aqui for uma coisa constante, esse tipo esse tipo de condutor, a gente tem um nome para ele, tá certo? Tá bom? A gente vai chamar ele de condutor ômico. Ou melhor ainda, a gente vai chamar de resistor ômico. A gente vai dizer isso porque a gente vai ver aqui que essa diferença aqui, ó, essa razão entre esses dois aqui, que gera essa constante tem um nome que a gente vai chamar de resistência. Tá certo? E é um nome apropriado, porque essa resistência, ela é como se fosse um parâmetro que o material nos oferece para dizer se a corrente vai passar lá, que vai passar por ele é maior ou menor, dada uma diferença de potencial. Tá certo? Eu quero que você imagine agora um segundo condutor com as mesmas características, mas de um outro material. Eu vou segmentar ele também em 3 partes iguais, submeter as mesmas diferenças de potencial, a mesma temperatura, tem as mesmas dimensões, mas é um outro condutor de um material diferente. Ele produzirá agora correntes elétricas diferentes. Eu representei isso por essa linhazinha aqui, ó. Então é I1 linha, I2 linha, I3 linha. Essas correntes não são as mesmas lá de cima, I1, I2 e 3. Como o material é outro, essas correntes são diferentes, tá certo? Tá bom? Então, vamos supor que esse condutor obedece também, ó, a essa regra. Se eu fizer a razão desse por esse, vai ser a mesma coisa desse por esse, que vai ser a mesma coisa desse por esse. Isso vai gerar uma segunda constante. Aqui é como se fosse, por exemplo, uma constante 1, tá bom? E aqui é como se fosse, por exemplo, uma constante 2. Uma constante 2, tá? Essa constante 2 aqui, pessoal, note, se por acaso, vamos supor que esse material aqui produziu essas correntes I1 linha, I2 linha e I3 linha. Vamos supor ainda que essas correntes aqui, elas têm intensidade inferior às do caso lá de cima. Ou seja, a minha corrente I1 linha, por exemplo, minha corrente é menor que a minha corrente I1. Vamos supor isso também. Tá certo? Então isso quer dizer que, por exemplo, se essa corrente I1 linha é menor que a minha corrente I1, o que isso quer dizer na prática? Que essa razão U1 sobre I1 é maior, é menor do que essa razão aqui, ó. Ops, ali é U1. Que é essa razão U1 sobre I1 linha, tá certo? Porque, ó, se esse número aqui, ó, é menor do que esse, isso quer dizer que essa divisão é maior do que essa, tá certo? Então, veja só. Satisfeitas essas condições, isso quer dizer que a constante número 2 é maior que a constante número 1. Deu para entender isso aí? Então, se essa constante é maior, então o que é que eu tenho? Eu tenho que essa razão é maior do que a razão lá de cima, a razão anterior. Tá bom? Então, como eu falei, a gente chama essa constante de resistência. Então, isso quer dizer que a resistência desse material aqui, a resistência 2, é maior que a resistência do outro material. Porque ele resiste à passagem dos portadores de carga. Tá certo? Então, se essa corrente aqui, ó, é menor do que a corrente lá de cima, I3, é porque esse material resistiu mais ao movimento da passagem dos portadores de carga. Então, ele ofereceu uma maior resistência aos portadores de carga. Isso quer dizer que a resistência 2 é maior que a resistência 1. Tá certo? Então, é isso que eu estou querendo dizer nessa questão. Ok? A gente vai chamar essa razão aqui, ó, diferença de potencial pela corrente de resistência, tá certo? A gente vai escrever nesse formato, ó, U sobre I, U é a diferença de potencial, é igual a R. Ou seja, se eu multiplicar por I desse lado, então eu multiplico por I desse lado, que eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Então eu simplifico, ó, I com I, sobra só o U, e do outro lado apareceu R vezes I, como está escrito aqui. Tá? Então eu tenho esses dois formatos. Atenção, pessoal, isso aqui nos livros de física, eles geralmente, os livros de física mais de base, né? Eles geralmente é chamado como primeira lei de Ohm. Mas na verdade, isso aqui, como vocês viram agora, é a definição de resistência, na verdade, tá certo? Então, essa razão U sobre I não é a primeira lei de Ohm, mas ela é a definição de resistência. O que acontece é que se por acaso
você estiver trabalhando com um condutor em que existe proporcionalidade entre U e I, que é o caso que a gente analisou aqui agora, ou seja, U sobre I é sempre o mesmo valor, a gente chama esse resistor de resistor ômico, ou de condutor ômico, a gente chama assim, tá bom? Então a gente vai estar lidando, na maioria das vezes, com condutores dessa natureza, tá certo? Então a gente chama isso aqui de primeira lei de Ohm, mas na verdade isso aqui é a definição de resistência, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, um conceito, né? O condutor ômico, como a gente chama, ó, é mantido a temperatura constante. Se ele é mantido a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial, tá certo? Então, veja, essa corrente é proporcional à diferença de potencial. E a constante de proporcionalidade é o que a gente chama de resistência do condutor. Nos circuitos, o símbolo de resistência é esse aqui, ó. Em algum momento vocês já devem ter visto isso. Então esse aqui é o símbolo de resistência. A gente vai ver isso com mais calma. Tá? E a unidade de medida, pessoal, da resistência é o ohm, tá? Que é representado por essa letra grega aqui, que é o ômega. Tá certo? Então qual que é a ideia? Se eu tenho uma diferença de potencial de 1 volt, tem uma corrente de 1 ampere, tá certo? Eu estou aqui, ó, minha resistência é U sobre I, então eu vou trocar esse U por 1 volt, esse I por 1 ampere, 1 dividido por 1 dá 1, aí ficou 1 volt por ampere. Isso aqui é o nosso ohm, tá bom? Então o que é o 1 ohm? 1 ohm é a resistência de um condutor que, ao ser submetido a uma diferença de potencial de 1 volt, passa por ele uma corrente de 1 ampere, tá certo? Lembrando que essa proporcionalidade tem que ser mantida. Por exemplo, se eu submeter ele a uma diferença de potencial de 2 volts, passará por ele uma corrente de 2 ampere, porque assim eu fazendo 2 sobre 2, eu vou ter 1 ohm de resistência. Tudo bem, pessoal? Então, nosso resuminho aqui da aula, a energia e potência elétrica, né, ó, definida dessa maneira aqui, tá certo? Dada em watt, ok? O efeito Joule, a gente viu, é uma espécie de aquecimento, é um aquecimento, né, do condutor devido à passagem de corrente elétrica. E a primeira lei de Ohm, que a gente analisou aqui, tá certo? Diz que a corrente é proporcional à diferença de potencial e a constante de proporcionalidade é a nossa resistência, tá certo? Lembrando que o condutor ômico é o condutor que mantém essa razão aqui sempre constante. A diferença de potencial pela corrente vai sempre dar o mesmo valor que a resistência. Ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tá bom? A gente se vê então, com essa aula a gente encerra a parte de conteúdo. Nossa próxima aula será uma aula de resolução de exercícios. Até lá!